Irmãos, convido os irmãos a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 9 até o 11. Romanos 8, de 9 a 11. E a palavra do Senhor diz assim: Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Amém? Quero conversar com os irmãos, falar hoje sobre algo que está no meu coração: o poder da morte e ressurreição. Nós vemos Paulo, na sua carta aos Romanos, ele faz uma defesa aqui da fé. Em toda essa carta que ele escreve aos Romanos, ele faz uma defesa da fé. Ele explica em detalhes, em toda essa carta, temas importantes relacionados à salvação, à natureza da salvação. Então, lendo a carta aos Romanos, se você ler, reler e pedir sabedoria ao Espírito Santo, nós vamos entender o que acontece com o nosso corpo e com a nossa mente a partir da salvação. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a partir do momento em que Ele entra nas nossas vidas, nos regenera, nos justifica, nos santifica, a partir do momento em que Ele nos dá uma nova vida, o que acontece com este corpo mortal, com a nossa mente? E como que nós vivemos a partir daí? Por que é chamado novo nascimento esse encontro com Jesus Cristo? Por que nós chamamos de novo nascimento? É isso que ele explica em toda a sua carta, principalmente nesse meio aqui. É assim que ele explica, é assim que ele nos faz entender. E nós vamos falar um pouquinho só a respeito disso. Porque Jesus disse no seu encontro com Nicodemos, aquele doutor da lei, aquele mestre que seguia Jesus de longe, ouvia o que ele estava dizendo, mas um dia ele quis fazer perguntas mais profundas para Jesus, foi procurá-lo de noite, escondido, faz algumas perguntas para Jesus, e Jesus responde para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não se escandalize com isso, não se espante quando eu digo isso, é necessário nascer de novo. E aquele mestre, aquele doutor da lei, entra em parafuso. Ele diz: como nascer de novo? Como eu, homem velho, vou nascer de novo? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Aí Jesus aproveita e dá um cutucão nele. Nossa, você estuda há tanto tempo, Tantos anos estudando, aí você não está entendendo? É nada. E aí Jesus vai e conversa com ele a respeito da salvação. E Paulo também está nos dizendo a respeito da salvação. Então, o que significa nascer de novo? O que é esse chamado? O que é esse encontro? O nascer de novo significa que quem eu era antes de Jesus morre. A pessoa que eu era, os costumes que eu tinha, o que eu pensava, tudo antes de Jesus morre. Morre. A partir do meu encontro com Cristo, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa, eu tenho um novo jeito de viver, tenho uma nova vida, é literal isso. E aí, quando nós falamos a respeito da ressurreição e de outros termos como esse, ressurreição significa de novo se levantar. Você morreu, você caiu, você se deitou e você novamente se levanta, você ressuscitou. E Paulo está dizendo nesses 3 versículos que eu peguei aqui como tema, mas nós vamos ler alguns outros. Então você pode deixar aí sua Bíblia aberta em Romanos, vamos ler alguns versículos do capítulo 7, do capítulo 6, do capítulo 5. Mas ele começa dizendo no versículo 9,
que nós lemos, ele começa dizendo assim: vocês, porém, nós, ele está falando de nós, não são controlados pela natureza humana. Então, a primeira coisa que ele afirma, que eu quero destacar desse texto, é que ele afirma que a natureza humana exerce um domínio, um controle sobre nós. Exerce. E aí, a carne, ele fala que não pode agradar a Deus. O desejo da carne é inimizade contra Deus. Ele fala isso nos versículos 7 e 8, anteriores a esse. Versículos 7 e 8 diz assim: a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedece às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Ele está declarando um domínio da carne, daquilo que nós chamamos de carne, e aquilo que a Bíblia diz que é uma natureza pecaminosa, que é uma natureza humana. Ele está dizendo do domínio que isso exerce sobre a minha mente, sobre o meu corpo, que me faz ser inimigo de Deus. É forte isso, você pensar. É forte você pensar que aqueles que não aceitaram ainda a Jesus Cristo como seu Salvador, aqueles que ainda não tiveram, não tomaram uma decisão que os faz nascer, ter esse marco, quem eu era antes de Jesus e quem eu sou depois de Jesus, aqueles que ainda não tiveram essa decisão, não passaram por este encontro, é o que a Bíblia fala, são inimigos de Deus, porque naturalmente a nossa carne deseja tudo o que se opõe a Deus. Se você deixar uma criança, você pega uma criança, se você deixá-la fazer tudo o que lhe agrada, tudo o que lhe apraz, vira um monstro, vira um ser insuportável. Ninguém aguenta uma criança crescendo sem regra, sem limite, se você não mostra para ela o que é certo e o que é errado, se você não impõe limites, se você não educa, se você não fala, se você não orienta, e cresce ao seu bel prazer, a sua maneira de viver, vira um monstro. Na adolescência, vira um rebelde, um revoltado que só faz o que quer. E o que a nossa carne quer, tudo que a nossa carne quer, se opõe a Deus. Não sou eu quem diz, é o que a palavra diz. Deixe o homem viver por si mesmo. Deixe o homem fazer o que quer. Deixe o homem a sua maneira de viver. E veja para onde ele vai. Veja se no fim ele se encontra com Cristo. Veja se no fim ele faz e deseja coisas boas para si, para os outros. E pode até tentar. Pode até tentar. No começo pode até dar certo. Até um certo ponto vai. Mas, irmãos, no fundo, na raiz, na natureza, naquilo que está enraizado em nós, naturalmente falando, no fim, não se encontra com Deus. Não se encontra. Só faz aquilo que a carne deseja, que a carne quer. Ora, mas eu conheço tantas pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas, são pessoas tão boas, são pessoas tão honestas, são pessoas tão trabalhadoras. Eu conheço várias, posso citar várias. Você também conhece, não conhece? Várias. Mas, irmãos, o que a palavra diz, ela diz e é verdade. Os desejos da carne são inimizades para com Deus. São inimizades. Se eu não tiver um encontro com o Senhor Jesus, não vai adiantar a minha boa vontade. Não vai adiantar eu ser uma boa pessoa. Não vai adiantar eu ser um cidadão que honra com seus compromissos de impostos e tudo mais. Não vai adiantar, porque no fim, eu não vou escolher estar com Deus. No fim, eu não vou poder estar com Ele. No fim, eu não posso. A minha carne não quer isso. Irmão, se você deixar, por isso que Paulo fala, e nós vamos ver ele falando isso, sobre a luta da carne com o Espírito, sobre a luta que nós temos, sobre aquilo que eu quero fazer, mas não consigo. Porque se eu deixo, irmão, se você vê,
Se você vê alguém, por exemplo, fazendo mal para um filho seu, é óbvio que o sangue sobe e você quer matar aquela pessoa, você quer socar a cara daquela pessoa. No trânsito, se você não pede a Deus o exercício do domínio próprio, você quer maiar o carro no outro carro que está na frente que não anda. Falei hoje isso para o Luiz. Falei, nossa, vontade de dar uma bica nesse carro da frente. Falei, desce desse carro e anda a pé. Dá vontade de falar isso. Não falei. Falei só para mim mesmo. Guardei para mim, Senhor, dá-me graça, paciência. Pessoa na rodovia, gente, andando, pelo amor de Deus, desce do carro, encosta aí no acostamento. Não é essa vontade que dá? Vai vendo, irmão, vai ver no comentário de Instagram. Vai ver os comentários de Instagram. Vai ver. Vai ver as notícias que a gente fica assistindo no jornal. Presta atenção no que sua carne pensa. Presta atenção no que sua mente, para onde a sua mente te leva. Tem uma irmã que da nossa igreja, eu não vou citar o nome, mas ela já deu testemunho dela no culto de oração. Ela falou assim, eu lembro que ela falou desse jeito. Ela falou assim, olha, se não é Deus que me ajuda, eu tenho vontade de sair batendo nas pessoas. Eu não gosto de umas pessoas, eu tenho vontade de bater, mas é Deus que me ajuda. Ele entra na minha frente, ele fala, não faz isso, para. Tem uma irmã que contou essas coisas aí no culto de oração. Não vou falar quem é. Você quer saber, você tem que vir no culto de oração. É a nossa carne, irmão. É a nossa carne. Nossa carne quer os prazeres sexuais. Nossa carne quer apenas os seus prazeres. Mas o que tem de mais? Mas Deus sabe. Deus sabe que eu sou bom. Deus sabe que eu sou uma pessoa legal. Jesus não morreu na cruz para você ser legal. Jesus não morreu na cruz para você ser bonzinho. Jesus morreu na cruz para você nascer de novo. Por isso que ele falou para Nicodemos, não se espante, Nicodemos, mas eu digo a você, é necessário nascer de novo. Acaso não era bom Nicodemos? Não era um homem bom, doutor da lei, estudioso, zeloso pelos costumes judaicos. Ele vai lá e fala para Nicodemos, não se escandalize, mas você precisa nascer de novo. Nós precisamos, todos nós, todos pecaram, todos estão longe da graça de Deus, todos precisam de Jesus, todos precisam nascer de novo. Nos versículos, no capítulo 5, versículo 12, volta aí sua Bíblia, leia o que está escrito lá. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos. Se o versículo acabasse aí, você poderia dizer, mas aí a culpa é de Adão, não é verdade? Não, mas o versículo continua e ele diz, porque todos pecaram. Todos. Vai lá no capítulo 7, os versículos 14, 15 e 18, que eu estava citando agora. Capítulo 7, versículo 14, 15 e depois o 18. Diz assim, o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. Aqui está falando da lei, ele vem decorrendo, dizendo a respeito da lei de Moisés, da lei que nos foi apresentado, dizendo o que é certo e o que é errado. E aí ele fala, o problema não está na lei que está me falando o que é errado. O problema está em mim, pois eu sou humano. Versículo 14. Ele diz, o problema está em mim, sou humano e escravo do pecado. Eu não entendo a mim mesmo, pois eu quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Você já teve essa crise? Você já teve essa crise de chegar e falar assim, Karina, por que você fez isso? Você sabia que não era para fazer. Karina, de novo. Você já se olhou no espelho e falou, de novo. Mais uma vez. Você não sabia? Sabia. É a luta contra essa natureza. E ele nos coloca aqui como escravos do pecado. O problema não está na lei que me disse o que é errado. O problema está em mim. É aí que é difícil admitir, né? É aí que é difícil admitir. Aí o versículo 18 diz, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana,
não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Essa é a natureza humana. Isso é aquilo que vem do homem, isso é aquilo que o homem produz por si mesmo. Nada de bom. No começo até, às vezes, pode ter uma boa intenção, mas no fim, todos querem sua própria vantagem, seu próprio prazer, só querem ver o seu próprio lado, e por aí vai. Na minha natureza, na nossa natureza humana, não há nada de bom. Em contrapartida, o mesmo versículo 9 que nós lemos do capítulo 8, porque ele disse no começo, né, vocês não são controlados pela natureza humana. Então ele fala que há um controle que a natureza humana exerce sobre nós. Mas nesse mesmo versículo, em contrapartida, ele diz que para aqueles em quem habita o Espírito de Deus, a natureza humana perde o controle. Então ele continua no versículo dizendo, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, que é o que ele está dizendo, vocês não são mais então controlados pela natureza humana. Vocês não serão mais controlados por esse poder, por essa escravidão do pecado, se o Espírito de Deus habitar em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É isso que ele está dizendo. Quem pertence a Cristo tem o Espírito de Cristo. E agora não há mais escravidão na carne. Então é um problema? É um problema. Pecado é um problema? É um problema. A natureza humana, ela escraviza? Escraviza. É uma batalha, mas Cristo já venceu essa batalha por nós. E é isso que nós precisamos entender. O poder da morte de Cristo Jesus, o poder que exerce em mim. O poder que exerce sobre essa natureza pecaminosa. E não só a morte, mas a ressurreição de Cristo. O poder que há na ressurreição de Cristo sobre essa natureza que me escraviza. É isso que nós precisamos entender. No versículo 10 do capítulo 8, ele diz assim: uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o que ele está dizendo? Que esse corpo aqui, ele vai acabar, ele é finito, né? Ele é mortal. Lá no Jardim do Éden, na perfeição de todas as coisas, não era assim. Era para ser eterno, mas como o pecado entrou, habitou, então esse corpo passa a ser mortal. Mas ele diz, uma vez que Cristo habita em vocês, embora esse corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Então, mesmo que esta carne, este corpo se acabe, eu tenho vida em Cristo. Então, o Espírito nos dá vida. E por causa desta vida que Ele me deu, eu fui declarado justo. Por quê? Porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aquilo que Ele te deu de graça, é vida. Então, o único caminho, o único fim que essa natureza, que essa escravidão do pecado me leva, no fim de todas as coisas que esse seu corpo acaba, que o meu corpo acaba, ele envelhece, ou ele morre por doença, ou causa natural, ou seja o que for, o fim dele, se não está em Cristo, é morte. É morte. Não tem outra escapatória. Eu vi uma frase, eu até salvei no meu celular, devia ter pego, que eu não sei de quem que é. Mas só tem duas opções para o homem. Ou ele morre uma vez e depois morre de novo, ou ele morre uma vez e depois vive para sempre. Só tem essas duas opções. Ou ele morre uma vez e depois morre de novo, para sempre, ou ele morre uma vez e depois vive para sempre. Esse é o caminho. Então o Espírito nos dá vida e nós fomos declarados justos. Não somos mais escravos do pecado. Mas como que acontece? Se há esse domínio, se há essa escravidão do pecado, como que acontece então essa justificação? Como que eu sou liberto? Aí vai lá para Romanos 6 e vamos ler os versículos de 3 a 6.
Diz assim: ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Olha o poder da morte de Cristo agindo sobre mim. Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Aquilo que Jesus fez na cruz por nós, aquela morte, aquela entrega, aquela crucificação, crucificando aquele corpo humano de Cristo Jesus, o corpo dele humano foi crucificado, foi pregado na cruz, para que morresse o corpo humano de Jesus. Pregado na cruz para que morresse, para que todo o sangue humano de Jesus fosse derramado ali, até a chegada da sua morte. E ele fez assim. Como humano, como servo sofredor, ele veio. Por isso a necessidade de Jesus vir a este mundo em forma humana, é o que diz a palavra, né? Vir a este mundo em forma humana. E ele veio. Por quê? Porque aquele corpo que foi pregado na cruz era exatamente igual ao meu, igual ao seu. Mas qual que era a diferença? A diferença era a obediência. Ele foi morto, mas foi morto em obediência. Obediência a Deus e à lei de Deus. Obediência ao Pai e à vontade do Pai. Essa é a grande diferença. Então, aquilo que ele estava representando ali na cruz era a minha e a sua vida. Só que a grande diferença é que eu não fui obediente. Eu não fui obediente. A minha natureza pecaminosa não obedeceu, não ouviu, não cumpriu a vontade do Pai. Mas então ele, no meu lugar, crucificou esta carne. Ele subjugou esta carne. E ele crucificou esta carne. Então ele abriu um caminho para que agora eu que na minha fraqueza não consigo crucificar a minha carne por mim mesmo, eu posso olhar para Jesus e dizer que aquele sacrifício que ele fez na cruz foi no meu lugar. E foi mesmo, porque ele declarou que era assim. Porque ele se entregou dessa forma. Então eu posso olhar para ele, eu posso olhar para aquela morte e dizer: aquela é a minha morte. Aquele corpo crucificado é o meu corpo crucificado. Eu, por mim mesmo, não posso, não consigo, mas ele fez. E ele fez no meu lugar. O que ele estava carregando ali era a natureza pecaminosa no nosso lugar. Então, ele está dizendo aqui que quando nós fomos unidos a Cristo no batismo, esse batismo que ele está falando é o batismo mesmo. Quem crer e for batizado será salvo. Não foi isso que Jesus disse? Quando nós cremos em Jesus Cristo, é necessário o batismo. Se eu de fato creio em Jesus Cristo, é necessário que eu passe pelo batismo, para que eu declare diante de todos que eu estou aceitando aquele sacrifício de 2000 anos atrás como o meu sacrifício.
que eu estou declarando para quem puder ver, para quem quiser ver, eu estou declarando que eu aceito a Ele, que eu aceito ao Cristo, que eu declaro que a morte dele agora é a minha morte. Então é necessário crer em Jesus Cristo, mas é necessário passar pelo batismo, porque este batismo se assemelha à morte de Cristo, porque é por isso que nós fazemos no batismo, nas águas, nós nos deitamos, e neste deitar-se ali, mergulhar-se, é como se nós estivéssemos sepultando este corpo físico, mortal. Eu estou sepultando este corpo em nome de Jesus Cristo. Nós batizamos, como Jesus falou, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não se batiza em nome de igreja, não se batiza em nome de pastor, não se batiza em nome de religião nenhuma, se batiza em nome de Jesus Cristo, porque quem morreu no meu lugar para pagar o preço dessa natureza pecaminosa foi Cristo Jesus. Mas eu não fico lá, né? Debaixo d'água, graças a Deus. É bem rápido, viu, irmão? Deita e levanta. É rápido. Você vê uns vídeos na internet de uns pastores lá, segurando, aleluia, e mata a carne. Mas não é assim que faz. É deita e levanta rápido. Quem mata a carne é o espírito, não é o pastor. Né? Mas aí, e aí o que ele diz que então nós nos assemelhamos na sua morte, mas não apenas na sua morte. Eu também imediatamente me levanto. Para quê? Para dizer que eu morri? Não. Para dizer que agora eu tenho uma nova vida, que eu nasci de novo. Aquele corpo foi sepultado, o velho homem foi sepultado. Eu tenho agora uma nova vida, eu me levanto para uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo, eu me assemelho a ele na sua morte, mas não apenas na sua morte, mas também nos assemelhamos a ele na sua ressurreição. Porque Cristo Jesus, quando morreu, ele foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou. Porque se ali aquele corpo tivesse ficado lá, se decompondo, ele seria mais um. Porque muitos homens e mulheres entregam a sua vida em nome de Jesus. Nos campos missionários, são mortos, hoje em dia, nesse exato momento, estão sendo mortos em nome de Jesus, mas eles não salvam a minha vida. Eles não perdoam os meus pecados. Eles também necessitam do perdão de Deus. Mas Cristo, não, ele foi perfeito em seu modo de viver, na sua obediência. E ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou. Ao terceiro dia, assim como ele mesmo declarou que seria, ele ressuscitou. Ele não está lá. Não existe evidência do corpo físico de Jesus nessa terra. Não há. Não há, irmãos. Já foi comprovado, a ciência fala, a história conta, a tradição, todos os meios. Não há. Não há nenhum resto mortal de Jesus em nenhum outro lugar. Você pode visitar o túmulo de Paulo, se você quiser. Você pode visitar o lugar onde dizem que está enterrado o rei Davi, se você quiser. E vários outros homens e mulheres de Deus. Mas você nunca vai poder visitar o lugar onde está sepultado o nosso Senhor Jesus, porque ele não está sepultado. A palavra de Deus diz que ele está assentado nos céus, à direita de Deus. Este é o poder da ressurreição. Que coisa maravilhosa é essa? Como eu já disse outras vezes aqui, outras pessoas ressuscitaram. Lázaro ressuscitou. Mas se você aí for procurar os arqueólogos, historiadores, talvez até o túmulo de Lázaro, você ache porque ele ressuscitou, só que ele voltou a morrer. O filho da viúva voltou a morrer. E tantos outros voltaram a morrer. Mas Jesus não. Ele ressuscitou. E ainda ele foi visto por mais de 40 testemunhas, por mais de centenas de testemunhas, porque ele esteve aqui nesta terra com o seu corpo ressurreto, ainda andando aqui.
E que poder que é esse? O que é isso? O que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos? O que é que fez Jesus se levantar depois de 3 dias? O que é que fez? O que é que fez? Foi o poder de Deus que o fez vencer o poder da morte. A morte, ela acaba com esse corpo mortal. Ela o torna pó de novo. Ela acaba com isso que nós chamamos de corpo físico. Mas Jesus foi e venceu este poder, demonstrando sim o poder de Deus e aquilo que Ele quer fazer em mim e em você. E aquilo que Ele quer fazer e faz por aqueles que aceitam a morte de Jesus Cristo. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo. Então, o que ele diz aqui, uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Aqui ele está falando sobre aquele dia em que todos ouviremos a trombeta soar, em que todos seremos chamados, em que todos subiremos aos céus com Ele no corpo glorificado. Ele também está dizendo a respeito desse dia, onde todos subiremos com Ele nesse corpo glorificado. Mas não é sobre este dia que eu estou dizendo para os irmãos. Porque no versículo 6 ele está dizendo aqui, sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Quando eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu declaro que ali na cruz, a Karina, que era mentirosa, invejosa, ela foi crucificada ali com Cristo. A Karina que não aceitava as coisas de Deus, que era inimiga de Deus, foi crucificada ali com Cristo na cruz. Só que ela não ficou ali, porque senão a minha memória ficaria ali, olha, morreu como inimiga de Deus, morreu como uma mentirosa, morreu como alguém que bebia, que usava droga, que era homossexual, morreu desse jeito, morreu daquele jeito. Mas não. O que ele está dizendo aqui é que para que o pecado não tivesse mais poder sobre a minha vida, esta vida que eu ganhei em Cristo, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Então eu morri com Ele, mas eu também ressuscitei. Eu também nasci de novo para uma nova vida. E agora o meu velho homem não tem mais poder sobre mim. Eu não sou mais aquele que mentia. Eu não sou mais aquele profano. Eu não sou mais aquele imoral. Eu não morri daquele jeito e fiquei daquele jeito. Eu morri daquele jeito, mas eu nasci uma nova criatura agora em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram. Esse é o versículo que está na nossa parede aqui, irmãos. As coisas velhas passaram. Eu era antes de Cristo Jesus um drogado. Eu era antes de Cristo Jesus um viciado. Eu era antes de Cristo Jesus um mentiroso, um invejoso, um que não perdoava. Mas eu morri em Cristo Jesus. E eu não fiquei morto ali, porque Ele também não ficou morto ali. Depois de 3 dias Ele ressuscitou num corpo glorificado. Glorioso está, assentado nos céus. E Ele me fez nascer de novo com Ele agora. Eu posso vencer esta velha natureza. Agora ela não mais exerce essa escravidão sobre mim. Agora eu posso dizer não. Eu não sou mais assim. Eu não sou mais desse jeito. Agora eu posso viver a nova vida que Cristo tem para mim. Eu posso. Você pode. Porque Cristo fez isso por nós. Aleluia. É isso que ele está dizendo. No versículo 11 do capítulo 8, acha aí. Ele continua dizendo: e se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, ou seja, o que ele está dizendo? Que quem ressuscitou Jesus dos mortos foi o Espírito de Deus, o poder de Deus. É Deus quem ressuscita. É Deus quem nos faz nascer de novo. Então, se este Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, se este Espírito habita em vocês, habita em mim, logo, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida
ao meu corpo mortal. Ele pode te dar uma nova vida neste seu corpo. Que um dia vai morrer, vai acabar? Sim, ele vai. Mas aí é só a sua matéria que vai acabar. Nós continuaremos vivendo com ele eternamente. Porque para o cristão é uma morte. E depois é uma vida eterna com Cristo. É isso que ele está dizendo. Ele dará vida ao seu corpo mortal. Como que ele vai me dar vida neste corpo mortal? Neste seu corpo aí. Como é que Jesus te dá vida? Como é que Deus te dá vida? Por meio do Espírito que habita em vocês. Pelo poder da ressurreição, nós recebemos vida no nosso corpo. Embora nós possamos ser libertos do poder da carne, da natureza humana, pelo poder do Espírito, né, nós somos libertos, nossos corpos ainda carregam marcas do pecado. Carregam. A partir do momento, irmãos, que nós aceitamos a Jesus e temos esse encontro com Jesus e declaramos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nascemos de novo, sim. É o que Jesus disse e é o que acontece, sim. Mas esse nosso corpo mortal, ele carrega ainda as marcas de uma velha natureza. Ele carrega. Ah, Karine, então você está dizendo que uma pessoa que usava droga, por exemplo, que era um assassino, que a partir do momento que ele aceita Jesus, tudo é anulado, no dia seguinte ele não usa mais droga, no dia seguinte ele está livre, ele não vai pagar pelos assassinatos dele, ele não vai pagar. Não é assim. No nosso corpo mortal, nós carregamos as consequências e as marcas de uma velha natureza. Uma pessoa que foi a vida inteira bandido, assaltante, assassino, homicida e tudo mais, o Senhor é justo. E o seu corpo mortal, que fez todas essas coisas, ele vai pagar, segundo a lei dos homens, né? Tudo aquilo que fez. Vai. Uma pessoa que passou a vida inteira imerso num mundo de podridão, pornografia e tudo mais, seu corpo carrega. E vai entrar, então, num processo de santificação. Vai entrar nesse processo de libertação. Vai entrar nesse processo de deixar essas coisas velhas para trás. É assim com todos nós. E aí é o que Paulo está dizendo sobre essa luta da carne e do sangue, né? Essa luta daquilo que eu quero fazer e eu não faço. É aí que ele está dizendo que acontece essa batalha. É aí que ele está dizendo, porque uma vez que eu conheci a Jesus e eu recebi essa nova vida, eu abro os meus olhos para o que Deus tem para mim. Eu abro os meus olhos para o que Deus quer para mim. Eu abro os meus olhos espirituais, eu passo a enxergar uma vida abundante que Ele tem para mim, mas eu ainda estou aqui nessa terra, eu ainda estou preso a esse corpo mortal. Sim, é verdade. É verdade. Pensa você, como que acontece com uma pessoa, um homossexual, uma pessoa que se transforma, era homem, se transforma em mulher, ele não pode aceitar Jesus? Pode, deve, e muitos aceitam, e há muitos testemunhos assim. E aí, do dia para a noite, essa pessoa volta ao seu estado original, como Deus a criou? Não, entra num processo, irmão, entra num processo, é assim. A gente sabe. Mas o que nós podemos enxergar a partir de um encontro com Cristo é uma vida abundante que Ele tem para nós. E o resultado dessa vida é a eternidade com Ele. É a eternidade com Cristo. Por mais que ainda nessa terra eu vá sofrer as consequências dessa velha natureza e de uma vida ainda, porque eu ainda habito nesse corpo que ainda quer fazer o que é errado, eu ainda habito nesse corpo que eu preciso ainda subjugá-lo, eu ainda vou entrar nesse processo de santificação. Mas sabe o que eu não podia antes, irmãos? Eu não podia nem enxergar a possibilidade dessa nova vida. Eu não podia nem enxergar essa possibilidade. Antes, a minha natureza pecaminosa, ela me escravizava e eu era inimigo de Deus. A partir do momento que eu encontro a Cristo Jesus, eu sei
que eu sou liberto deste pecado e que eu não preciso mais viver no pecado. É isso. É esse entendimento que ele nos dá. Neste corpo mortal, sim, eu creio que lá no céu todos estaremos num corpo transformado, né? Aquele que sofreu aqui nessa terra com doenças e tudo mais, lá no céu seremos todos num corpo glorificado. Sim, glória a Deus por isso. Mas o que eu preciso entender e nós precisamos entender nessa noite, irmãos, foi que Jesus morreu e ressuscitou, para que enquanto eu ainda vivo neste corpo mortal e nessa terra, Ele quer me dar vida. Uma vida que não mais vive pecando. Eu nunca mais vou pecar? Não, não é isso. Ele te dá uma vida que agora pode dizer não para o pecado. E se pecar, pode pedir perdão a Deus, porque agora pertencemos a Ele. Não vivo mais pecando, não vivo mais neste poder. No capítulo 7, Paulo dá um exemplo, nos versículos 2 e 3, ele fala de casamento. Parece que não tem nada a ver o assunto, mas tem tudo a ver. Versículo 2 e 3 do capítulo 7, ele fala, por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela fica livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dando um exemplo do casamento, ele está fazendo uma alegoria, que está falando de uma legalidade. Uma vez que eu sou casada, se eu me relaciono com outro homem, eu estou adulterando. Mas se acaso o meu marido vier a morrer, não é esse o meu desejo, Senhor, tu sabes. Amém? Mas se acaso ele vier a morrer, eu não tenho mais compromisso com ele, não é verdade? Não tenho mais esse compromisso. Ele se foi. Não sou mais casada, sou viúva. É outra condição de vida. É outra condição de vida. Então, o que ele está dizendo, o assunto que ele está nos trazendo aqui, é sobre a lei que escraviza. Mas uma vez que eu tenho conhecimento de Cristo Jesus, eu sou chamado à liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade. A liberdade do quê? De entender onde é que está o pecado e dizer não para ele. Porque eu não tenho mais compromisso com essa velha natureza, ela não me escraviza mais. Uma vez que eu entendi que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, eu sou liberto por Ele. Então, irmãos, o cristão que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, não conhece a Cristo Jesus. Não conhece. Porque se a palavra de Deus está dizendo que você precisa nascer de novo, mudar os seus hábitos, mudar o seu pensamento e ser parecido com Cristo, é isso que você deve fazer. E é isso que você pode fazer. Porque Cristo te libertou. É isso que eu posso fazer. Eu não preciso mais ser sempre desse jeito. Ah, mas eu sempre fui assim. Tá, mas agora você conhece Jesus. Você vai continuar assim? Você não vai crescer? Você não vai se desenvolver? Por isso que eu falei, quando nós nascemos em Cristo Jesus, nascemos como um bebê. Nascemos sim, não literalmente, né? Mas a nossa vida espiritual, ela vai crescendo e amadurecendo. Nós sim carregamos marcas, às vezes, de uma vida longe de Cristo, mas à medida que eu vou crescendo, amadurecendo e conhecendo o Senhor Jesus e me aproximando dEle, me tornando mais parecido com Cristo, que é o que Ele deseja para mim e para você, eu vou entendendo o que é que agrada a Ele que me deu vida, a Ele que me fez nascer de novo.
Então agora, se a minha vida pertence a Ele, eu quero agradá-lo. E se o Espírito de Deus habita em mim, se o Espírito dele, Ele colocou esse Espírito em mim, e é por causa desse Espírito que eu tenho vida, então a vida que eu agora vivo, não vivo mais na carne, eu vivo no Espírito. Eu posso dizer não. Irmãos, o perdão de Deus, ele existe para todo aquele que pecar. Existe o perdão de Deus. Mas lá em João, lá em 1 João, se não me engano, ele fala: filhinhos, não pequem, não pequem, mas se vocês pecarem, saiba que vocês têm um advogado. A gente às vezes se apega ao fato de que a gente tem um advogado, só que a gente esquece que antes ele fala: filhinhos, não pequem. Ah, mas como que eu não vou pecar? Como que eu estou nesse mundo, não sei que você não vai pecar? Porque Cristo já te deu uma nova vida. Você não precisa mais, irmão, viver pecando. Você não precisa mais viver escorregando. Você não precisa mais viver sapateando aí, lutando contra... Você não precisa mais. Você foi liberto em Cristo Jesus. Você foi liberto. Ah, mas esse mundo, ah, mas os amigos, ah, mais aquilo outro. Mas a vida de Cristo Jesus é poderosa. Porque o Espírito que Ele me deu é o mesmo Espírito. Irmão, você entende essa frase? O Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que fez Jesus Cristo ressuscitar dentre os mortos. O mesmo Espírito habita em nós. Para quê? Para a gente viver uma vida meia boca e ficar ali: ah, eu não sei se é assim, não consigo, eu não consigo, ah, não gosto de ler a Bíblia, ah, não consigo orar, ah, não consigo começar a orar e eu durmo, ah, não gosto disso, ah, não consigo ouvir a igreja, não consegue, irmão. Então você não conhece Jesus Cristo e o poder de Deus. Essa é a verdade, irmão. Nós precisamos conhecer a Cristo e o poder da morte e da ressurreição de Cristo, porque este Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em você e te capacita a viver uma vida que agrade a Deus. E se, não é quando, é se nós pecarmos, sim, nós temos um advogado perante o Pai. Por quê? Porque, Pai, a vida dela pertence a mim. Pode deixar. A vida dela pertence a mim. Ela pecou, mas a vida dela é minha. Ela vai conseguir. Eu acredito nele. Eu acredito nele. Eu acredito. Jesus acredita em você. Jesus acredita em nós. Ele nos ama. Ele nos ama. E esse amor é poderoso. Por isso que Paulo se coloca como escravo de Cristo Jesus. Eu quero ser escravo de Cristo Jesus. Ora, mas eu era escravo do pecado e agora vou ser escravo de Cristo, então eu sempre vou ser escravo. A diferença, irmão, é que ser escravo do pecado te leva para a morte eterna. E ser escravo de Cristo te leva para uma vida eterna. Não sei se você pensa assim, mas eu penso que há uma grande diferença nisso. Há uma grande diferença nisso. De eu entregar a minha vida e ser escravo de Cristo e fazer a vontade dEle, e não mais a minha. Porque a minha vontade me leva para a morte. Você sabe disso? Eu sei, nós sabemos disso. Qual que é o poder, então, da morte e da ressurreição de Cristo? O poder é que ela nos faz viver para Cristo. E por que eu vou viver para Cristo? Ah, por que eu tenho que viver? Por que eu tenho que fazer a vontade de Jesus? Por que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Por que eu tenho que fazer o que a Bíblia diz para eu fazer? Porque você pode agora. Agora você pode. Agora eu posso. Antes a minha natureza sem Cristo, pecaminosa, era inimiga de Deus. E tudo que ela queria era contrário a Deus. Agora não. Agora não. Então por que eu vou viver para Cristo? Porque eu posso. Por que eu vou orar? Porque eu posso. Por que eu vou ler a Bíblia? Porque eu posso. Por que eu vou amar o meu próximo? Porque eu posso. Eu posso. Ah, mas eu não consigo. Não, você pode.
Você pode, porque o Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós podemos vencer. Nós podemos vencer o pecado. Nós podemos não mais viver pecando. É totalmente diferente, irmãos. Totalmente diferente. Não quer dizer que depois do batismo você vai ser um santarrão. Não é isso. Você vai apenas entender na sua mente que agora Cristo te libertou para fazer a vontade dele. Mas fazer a vontade de Cristo é liberdade? Claro que é. É a maior, é a única liberdade verdadeira, é você fazer a vontade de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, fala que eu e você fomos feitos, criados, à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa origem, esse é o nosso lugar, em Cristo Jesus. Esse é o nosso lugar. Irmão, feche seus olhos. Faça esse exame na sua vida.